Muito bem, vamos então à continuação da leitura da sétima lei da natureza humana, a lei da defensividade, obra de Robert Greene, suavizar a resistência popular, confirmando sua auto-opinião. Nós vamos então ver agora a parte que fala sobre as 5 estratégias para se tornar um mestre em persuasão. As 5 estratégias a seguir, extraídas dos exemplos dos maiores influenciadores da história, são projetados para ajudá-lo a se concentrar mais profundamente em seus alvos e criar os tipos de efeitos emocionais que o ajudará a diminuir a resistência das pessoas. Seria sensato colocar todos os 5 em prática. Número 1. Transforme-se em um ouvinte profundo. No fluxo normal de uma conversa, nossa atenção está dividida. Nós ouvimos partes do que os outros estão dizendo para acompanhar e manter a conversa. Ao mesmo tempo, estamos planejando o que diremos a seguir. Alguns emocionantes processos da nossa própria história. Ou estamos até sonhando com algo irrelevante. A razão para isso é muito simples. Estamos mais interessados em nossos próprios pensamentos, sentimentos e experiências do que nos outros. Se assim não fosse, achamos realmente fácil ouvir com atenção total. A receita usual é falar menos e escutar mais, mas isso é um conselho sem sentido, desde que nós preferimos o nosso próprio monólogo interno. A única solução é, de alguma forma, ser motivado para reverter esta dinâmica. Pense dessa maneira. Você conhece os seus próprios pensamentos muito bem, não é verdade? Você raramente se sente surpreendido por eles. Sua mente tende a circular obsessivamente em torno dos mesmos assuntos. Mas cada pessoa que você encontra representa um país não descoberto cheio de surpresas. Imagine por um momento que você poderia entrar na mente das pessoas e que a jornada poderá ser incrível. As pessoas que parecem calmas e sem graça, muitas vezes têm uma vida muito interessante para ser explorada. Mesmo os mais bobos e tolos, você pode educar-se sobre as origens e a natureza das suas falhas, aprender o que não fazer. Transformar-se em um ouvinte profundo não só provará mais a sua diversão, como vai abrir a sua mente. Vai também te oferecer lições valiosas sobre a psicologia humana. Quando estiver motivado para ouvir, o resto é relativamente simples. Você não pode tornar o objetivo estratégico por trás de uma escuta muito óbvio. Tem que ser algo simples, natural. As pessoas têm que se sentir que é uma troca animada, mesmo que elas possam falar 80% das conversas. Para esse propósito, você deve não barrá-las com perguntas que elas se sintam como se fosse uma entrevista de emprego. Em vez disso, preste atenção às suas dicas não verbais. Você vai ver os olhos destas pessoas se acenderem quando determinados tópicos são mencionados. Você deve se orientar nesta direção. A conversa inteira tem que ser dirigida nesta direção. As pessoas vão se tornar muito chatas se você não perceber isso. Quase todo mundo gosta de falar sobre sua infância, sua família, seus hobbies, seu trabalho ou alguma causa que é querida para elas. Uma pergunta ou comentário ocasional joga algo que eles não disseram. Você está profundamente absorvido no que eles dizem, mas você deve sentir e parecer relaxado. Você transmite que está escutando alguém com contato visual relativamente consciente, balançando a cabeça enquanto falam.
A melhor maneira de sinalizar quão profundamente você está ouvindo é ocasionalmente dizer algo que espelhe o que eles acabaram de dizer, mas com as suas próprias palavras e filtrando para a sua própria experiência. No final, quanto mais eles falarem, mais eles vão revelar sobre suas inseguranças, insatisfações e desejos mais profundos. Seu objetivo é fazê-los sair do encontro consigo mesmos, sentindo o melhor sobre eles. Você deixou que eles fossem a estrela do show. Você tirou deles um lado mais amável, mais divertido de suas próprias personalidades. Eles vão adorar você. Por isso ficarão ansiosos pelo próximo encontro. À medida que se tornarem cada vez mais relaxados em sua presença, você terá grande latitude para plantar ideias e influenciar os seus comportamentos. Número 2. Infecte as pessoas com o seu bom humor. Como animais sociais, nós somos extremamente suscetíveis ao humor de outras pessoas. Isso nos dá o poder de sutilmente infundir nas pessoas um clima apropriado para influenciá-las. Se você está relaxado e antecipando uma prazerosa experiência, isso vai ser comunicado e terá um efeito espelhado nas outras pessoas. Uma das melhores atitudes para se adaptar a este propósito é uma indulgência completa. Você não julga outras pessoas. Você aceita exatamente como eles são. Na novela The Ambassadors, o escritor R. James pinta o retrato deste ideal na forma de Mère de Vionnet, um francês antigo, ou melhor, uma mulher francesa antiga, de maneiras impecavelmente que geravam clandestinamente um chamado americano para Lambert Strick para ajudá-lo num caso de amor. Dos muitos momentos em que ele a conhece, Estrada é cativado. Ele parece ser uma mistura de lucidez e mistério. Ela ouve profundamente o que ele diz e, sem responder, dá a ele a sensação de que ela o entende completamente. Ela o envolve com sua empatia. Ele age desde o começo como se eles se tornassem bons amigos, mas é a sua maneira, nada que ele diz. Ele chama seu espírito indulgente de uma bela suavidade consciente e tem um poder hipnótico sobre ele. Bem, antes mesmo de pedir a ajuda dele, existe ali um certo feitiço, e isso fará com que ele faça qualquer coisa por ela. Tal é a atitude replicada na figura maternal ideal, incondicional em seu amor. Não se expressa tanto em palavras, como em olhares e linguagem corporal. Isso funciona igualmente bem em homens e mulheres e tem um efeito hipnótico sobre quase ninguém. Uma variação disso é infectar as pessoas com um sentimento caloroso de relacionamento através do riso e prazeres compartilhados. Lyndon Johnson foi um mestre nisso. Claro, ele usou álcool que fluía livremente em seu escritório. Seus alvos, nunca sabendo que suas próprias bebidas eram grandemente diluídas para que ele pudesse manter o controle de si mesmo. Suas piadas obscenas e anedotas coloridas criaram uma atmosfera de clube confortável para os homens. Foi difícil resistir ao humor que ele definiu. Johnson também pode ser bastante físico, muitas vezes envolvendo os braços ao redor dos ombros de um homem, frequentemente tocando-o no braço. Muitos estudos sobre pistas não verbais demonstraram o incrível poder que um simples toque nas pessoas, nos braços ou nas mãos, podem ter em qualquer interação, fazendo-os pensar positivamente coisas sobre você sem que eles nunca estejam cientes da origem de sua boa opinião. Essas torneiras suaves estabelecem uma sensação de relação visceral
contanto que você não mantenha contato visual, o que lhe dará muito de uma conotação sexual. Tenha em mente que suas expectativas sobre as pessoas são comunicadas a elas de forma não verbal. Foi demonstrado, por exemplo, que professores que esperam coisas maiores de seus alunos podem, sem nunca dizer nada, ter um efeito positivo no trabalho e nas notas. Sentindo-se particularmente animado quando você está conhecendo alguém, você comunicará isso a ele ou a ela de uma forma poderosa. Se houver pessoa de quem você eventualmente pedirá um favor, tente imaginá-la ou ela na melhor luz, generosidade e carinhosa se for possível. Alguns reivindicaram obter grandes resultados simplesmente pensando que a outra pessoa é bonita ou de boa aparência. Número 3. Confirme sua opinião própria. Lembre-se das qualidades universais de auto-opinião de pessoas como uma alta auto-opinião. Veja como abordar cada uma delas. Autonomia. Nenhuma tentativa de influência pode funcionar se as pessoas se sentirem de qualquer maneira que elas estão sendo coagidas ou manipuladas. Elas devem escolher para fazer o que você quer que elas façam, ou elas devem pelo menos experimentá-la com a sua própria escolha. Quanto mais profundamente você puder criar essa impressão, maiores são as suas chances de sucesso. No romance T. Sawyer, o protagonista de 12 anos do mesmo nome é retratado como um garoto extremamente experiente, criado por sua tia, com uma sensibilidade incomum à natureza humana. Apesar de sua esperteza, Tom está sempre se metendo em confusão. O segundo capítulo do livro começa com Tom sendo punido por entrar em uma briga. Ao invés de passar um verão quente na tarde de sábado brincando com seus amigos e nadar no rio, Tom tem que branquear a grande cerca em frente da sua casa. Quando ele começa o trabalho, o seu amigo Ben Rogers passa, comendo uma maçã deliciosa. Ben é tão travesso quanto Tom, e ao vê-lo fazer a tarefa tediosa, ele decide atormentá-lo, perguntando-lhe se ele está pensando em ir para um mergulho que ele fará mais tarde, sabendo muito bem que ele não pode. Tom finge de forma muito profunda se interessar pelo seu trabalho. Agora Ben é curioso. Ele pergunta a Tom se ele está seriamente interessado em pintar o cercado do que ter algum divertimento. Tom finalmente se dirige a ele enquanto ainda mantinha o olhar em seu trabalho. Sua tia não daria tal trabalho para apenas qualquer um, ele diz. É o que as pessoas veem primeiro em casa quando passam por isso. Este é um trabalho muito importante que não vai surgir novamente durante muitos anos. No passado, ele e seus amigos pintaram algumas cercas e entraram em apuros. Agora, eles podem fazer isso livremente. É um desafio, é um teste de habilidade. E sim, ele gosta disso. A natação pode ser feita em qualquer fim de semana, mas não isso. Bem, pergunta se ele pode tentar sua mão, mas quer ver o que o Tom tem a dizer. Depois de vários apelos, Tom finalmente cede, só depois que Ben lhe oferece uma maçã. Logo, outros meninos se aproximam e Tom faz o mesmo trabalho de venda sobre eles, acumulando mais pedaços de frutas e brinquedos. Uma hora depois, vemos Tom deitado na sombra, enquanto toda uma equipe de amigos termina o trabalho para ele. Tom usou uma psicologia básica para conseguir o que queria. Primeiro, ele conseguiu que Ben reinterpretasse aquele trabalho, não dizendo nada, mas através de sua atenção absorvida na tarefa e uma linguagem corporal. A tarefa deve ser algo interessante. Em segundo lugar, ele enquadrou o trabalho como um teste de habilidade e inteligência, uma oportunidade rara, algo que atraísse qualquer menino competitivo. E, finalmente, como ele sabia, uma vez que os garotos da vizinhança vissem os outros na tarefa, eles gostariam de participar, tornando-se uma atividade em grupo. Ninguém queria ficar de fora. Tom poderia ter implorado com dezenas de amigos para ajudá-lo e não chegaria a lugar nenhum. Em vez disso,
ele enquadrou de tal maneira que eles queriam fazer o trabalho. Eles vieram para ele implorando pelo trabalho. Suas tentativas de influência devem sempre seguir uma lógica semelhante. Como você pode conseguir que os outros percebam um favor que você quer pedir como algo que eles já desejassem? Enquadrando isso como algo prazeroso, como uma oportunidade rara e como algo que as outras pessoas querem fazer geralmente tem um efeito adequado. Outra variação disso é apelar diretamente para as pessoas de forma instintiva, ativando nelas um instinto competitivo. Em 1948, o diretor Billy Wilder estava escalado para seu novo filme A Foreign Affair, que deveria ser ambientado em Berlim logo após a guerra. Um dos personagens principais era uma mulher chamada Erika von Schuleton, um cantor de cabaré alemão com laços suspeitos para vários nazistas durante a guerra. Wilder sabia que Marlene Dietrich seria a atriz perfeita para fazer o papel, mas Dietrich expressou publicamente desagrado imenso de qualquer coisa que venha a ver com os nazistas e tinha trabalhado de formas aliadas numas outras causas. Quando se aproximou pela primeira vez para ver o papel, ela achou muito desagradável, e esse foi o fim da discussão. Wilder não protestou nem implorou para ela, o que teria sido fútil, dada a famosa teimosia de Dietrich. Em vez disso, ele disse a ela que tinha um encontro com outras duas atrizes americanas perfeitas para fazer o papel, mas ele queria a sua opinião sobre qual seria a melhor. E ela veria os testes delas? Sentindo-se mal por ter recusado seu velho amigo Wilder, Dietrich naturalmente concordou com isso. Mas Wilder tinha habilmente testado duas conhecidas atrizes que ele sabia que seriam bastante terríveis para o papel, fazendo uma zombaria da parte de um cantor de cabaré alemão sexy. O estratagema funcionou como um encanto. O muito competitivo Dietrich ficou horrorizado com a sua performance e imediatamente se ofereceu para fazer a parte sozinho. Finalmente, ao dar presentes ou recompensas às pessoas como possível meio de ganhá-las para o seu lado, é sempre melhor dar presentes menores ou recompensas menores do que as maiores. Grandes presentes deixam claro que você está tentando comprar a sua lealdade, o que ofenderá o senso de independência. Alguns podem aceitar grandes presentes fora de necessidade, mas depois eles vão se sentir ressentidos ou desconfiados. Presentes menores têm um efeito menor e as pessoas podem dizer a si mesmas que merecem essas coisas e não estão sendo compradas ou subornadas. De fato, recompensas menores espalhadas ao longo do tempo ligará as pessoas a você de uma maneira muito maior do que qualquer coisa pródiga. Inteligência. Quando você discorda de outra pessoa e impõe sua opinião contrária, você está insinuando que você sabe mais do que a outra pessoa, que você tem pensamentos melhores, que você é mais racional. Pessoas desafiadas assim tornam o caminho naturalmente mais apegado às suas opiniões. Você pode evitar isso sendo mais neutro, como se essa ideia oposta fosse simplesmente algo que você está entretendo e pode até vir a dar errado. Mas melhor ainda, você pode ir muito além. Você vê o ponto de vista da pessoa e concorda com isso. Os argumentos vencedores raramente valem o esforço. Sua inteligência lisonjeada. Agora você tem algum espaço para alterar delicadamente sua opinião ou baixar em suas defesas para um pedido de ajuda. O primeiro-ministro britânico e romancista do século XIX, Benjamin Disraeli, concebeu uma manobra ainda mais inteligente quando escreveu:
Se você desejar ganhar o coração de um homem, permita-lhe que lhe confute. Isso começando a discordar de algo sobre algum assunto, mesmo com alguma veemência, e depois, lentamente, chegar a ver o seu ponto de vista, confirmando assim não só a sua inteligência, mas também os seus próprios poderes de influência. Eles se sentem um pouco mais superiores a você, o que é precisamente o que você quer. Eles serão agora duplamente vulneráveis a um contra-ataque de sua preferência. Você pode criar um efeito semelhante perguntando para outras pessoas um conselho. A implicação é que você respeita a sabedoria dele e a sua experiência. Em 1782, o dramaturgo francês Pierre-Augustin Caron de Belmarchais dá os últimos retoques de uma grande obra-prima, O Casamento de Fígaro. A aprovação do rei Luís XVI era necessária, e quando ele leu o manuscrito, ficou furioso. Tal peça levaria a uma revolução, ele disse. Esse homem zomba de tudo que deve ser respeitado em um governo. Depois de muita pressão, ele concordou em tê-lo, realmente realizando, assim, uma obra no Teatro de Versalhes, a audiência aristocrática. O rei permitiu mais performances, mas dirigiu seus censores para colocar as mãos no roteiro e alterar as suas piores passagens antes de ser apresentada ao público. Para continuar isso, Belmarchais encomendou um tribunal de acadêmicos, intelectuais, cortesãos e ministros do governo para ir com ele sobre o jogo. Um homem que participou da reunião escreveu: M. de Belmarchais anunciou que se submeteria sem reserva a todos e a mudar o que os senhores e até mesmo as senhoras presentes possam julgar apropriado. Todo mundo queria adicionar algo a si próprio, mas M. de Bertelsau sugeriu um gracejo. Aceitou o Belmarchais e agradeceu. Vai salvar o quarto ato. Milene de Matignon contribuiu com a cor da fita da pequena página. A cor foi adotada e ficou na moda. Belmarchais era de fato um cortesão muito inteligente, permitindo que os outros pudessem fazer-se menores e mudar em sua obra-prima. Ele ficou lisonjeado com os egos e suas inteligências. Claro, na maior mudança, mais tardia solicitada pelos censores de Louis, Belmarchais não ia ceder. Até então ele havia conquistado os membros do próprio tribunal, que eles o defendiam estridentemente, e Louis deveria recusar. Diminuir as defesas das pessoas dessa maneira em assuntos que não são tão importantes lhe dará grande latitude para movê-los na direção que você deseja e levá-los a conceder a seus desejos mais importantes. Bondade. Em nossos pensamentos diários, nós confortamos constantemente com a natureza moral de nossas ações. Se somos funcionários de uma empresa, nos vemos como bons membros de equipe. Se somos chefes, nós tratamos as pessoas bem, ou pelo menos nos pagamos e as apoiamos bem. Nós ajudamos as causas certas. Em geral, não gostamos de nos vermos como egoístas e estreitamente focados em nossa própria agenda. Tão importantes, queremos que os outros nos encontrem para ver a luz. Veja as mídias sociais e como as pessoas fazem uma exibição de apoio às melhores causas. Poucas pessoas dão para a caridade anonimamente. Elas querem que seus nomes sejam anunciados em voz alta. Você nunca deve inadvertidamente lançar dúvidas sobre essa auto-opinião. Para fazer o uso positivo desse traço nas pessoas, enquadre o que você está pedindo para elas como parte de uma causa maior que podem elas participarem. Elas não estão apenas comprando roupas, mas ajudando o meio ambiente ou mantendo os seus trabalhos melhores. Ao tomar essas ações, as pessoas podem se sentir melhor sobre si mesmas. Mantenha-se sutil. Se você está tentando recrutar um emprego, deixe os outros espalharem uma mensagem sobre esta causa.
Faça parecer pró-social e popular. Faça com que as pessoas queiram se juntar ao seu grupo, em vez de ter que implorar para elas. Preste muita atenção às palavras e rótulos que você usa. É melhor, por exemplo, chamar algum membro de uma equipe do que um empregado. Para se colocar em posição inferior, você pode se comprometer com alguns atos relativamente inofensivos, até mesmo, às vezes, ofender as pessoas de uma maneira pronunciada e depois pedir perdão. Ao pedir por isso, você implica na sua superioridade moral, uma posição de que as pessoas amam ocupar. Agora, elas estão vulneráveis à sugestão. Finalmente, se você precisa de um favor das pessoas, não as lembre o que você fez por elas no passado, tentando estimular sentimentos de gratidão. A gratidão é rara porque tende a nos lembrar dos nossos desamparos, nossa dependência dos outros. Nós gostamos mesmo é de nos sentir independentes. Em vez disso, lembre-os das boas coisas que fizeram por você no passado. Isso ajudará a confirmar sua opinião. Sim, sou generoso. E uma vez lembrado, elas vão querer continuar a viver de acordo com esta imagem e fazer mais uma boa ação. Um efeito similar pode ser vir de repente perdoando seus inimigos e forjando uma reaproximação. Na truculência emocional isso cria. Eles vão se sentir obrigados a viver até a alta opinião de que você já mostrou para eles e será mais motivado para provar que são dignos. 4. Alivie as suas inseguranças. Todo mundo tem inseguranças particulares sobre sua aparência, seus poderes criativos, sua masculinidade, sua energia, a sua singularidade, sua popularidade, etc. Sua tarefa é, para obter uma conta sobre estas inseguranças através de várias conversas que você os atrai. Depois de identificar, você deve primeiro ser mais cuidadoso para não acioná-las. As pessoas têm desenvolvido antenas sensíveis para quaisquer palavras ou linguagem corporal que possa lançar dúvidas sobre sua aparência física ou sua popularidade, ou qualquer que seja sua insegurança. Esteja ciente disso e esteja em guarda. Em segundo lugar, a melhor estratégia é elogiar e lisonjear qualidades que as pessoas são mais inseguras. Todos nós ansiamos por isso, mesmo que de alguma forma vemos através da pessoa que está nos elogiando. Isso é porque vivemos em um mundo difícil em que nós somos continuamente julgados e o triunfo de ontem é facilmente seguido pelo fracasso de amanhã. Nós nunca nos sentimos seguros. Se a lisonja é bem feita, sentimos que o lisonjeador gosta de nós e tendemos a gostar de pessoas que gostam de nós. A chave para uma lisonja bem sucedida é torná-la estratégica. Se eu sei que sou particularmente terrível no basquete, elogiando-me por minhas habilidades de basquete de qualquer forma vai soar falso. Mas se eu não tenho certeza sobre minhas habilidades, e se eu imaginar que talvez eu não seja tão ruim assim, então qualquer lisonja sobre isso pode fazer maravilhas. Procure por essas qualidades que as pessoas estão incertas sobre e ofereça tranquilidade. Lord Chesterfield aconselhou seu filho em suas cartas, mais tarde publicado em 1774. Cardeal Richelieu, que foi sem dúvida o mais competente estadista do seu tempo. Teve a vaidade ociosa de ser, pensando, o melhor poeta também. Invejava a grande reputação de Corneille. Este, portanto, que lisonjeou habilmente, disse pouco para eles a habilidade no estado de assuntos, ou pelo menos mais em passant, em como pode ocorrer naturalmente. Mas o incenso que eles lhe deram, a fumaça que eles sabiam que seria a cabeça ao seu favor, foi como um poeta. Se seus alvos são poderosos e bastante maquiavélicos,
eles podem sentir um pouco de insegurança sobre suas qualidades morais. Lisonjeando-os sobre suas manipulações inteligentes, isso pode ser um tiro no pé. Mas elogios óbvios de sua bondade seria algo muito transparente, porque eles também se conhecem muito bem. Em vez disso, algumas lisonjas estratégicas sobre como você se beneficiou de seus conselhos e como suas críticas o ajudaram a desempenhar melhor vão apelar para sua alta opinião de ser resistente, mas justo, com um bom coração debaixo de um exterior áspero. É sempre melhor elogiar as pessoas pelo seu esforço, não pelo seu talento. Isso também é falado no livro Mindset, né? Quando você exalta as pessoas por seu talento, há uma ligeira depreciação implícita, como se estivessem sorte de nascer com a habilidade natural. Em vez disso, todo mundo gosta de sentir que ganhou uma boa sorte através de um trabalho duro, e é aí que você deve apontar o seu louvor. Como pessoas que são iguais a você tem mais espaço para bajular. Com aqueles que são seus superiores, é melhor simplesmente concordar com suas opiniões e validar as suas sabedorias. Lisonjeando seu chefe, você também se torna transparente. Nunca siga o seu elogio com um pedido de ajuda, ou seja, o que for que você está por fazer depois. Sua lisonja é uma configuração e requer a passagem de algum tempo. Não pareça muito insinuante no primeiro encontro. Melhor mostrar um pouco de frieza, o que lhe dará espaço para aquecer depois. Depois de alguns dias, você crescerá e a pessoa gostará mais de você. Então, algumas palavras lisonjeiras dirigidas às suas inseguranças começarão a derreter as suas resistências. Se possível, peça a terceiros para repassarem seus elogios, como se eles estivessem simplesmente escutando isso. Nunca seja demais esbanjante com o seu louvor ou use de absolutos. Uma maneira inteligente de cobrir seus rastros é misturar algumas pequenas críticas das pessoas ou do seu trabalho, nada que desencadeie inseguranças, mas o suficiente para dar ao seu louvor um tom mais realista. Eu amei o seu roteiro, embora eu sinta que o ato 2 pode precisar de um pouco de trabalho. Diga, seu último livro é muito melhor do que o anterior. Cuidado quando as pessoas pedem sua opinião sobre o seu trabalho ou algo relacionado ao seu caráter ou à sua aparência. Elas não querem a verdade. Elas querem apoio e confirmação dada tão realisticamente quanto possível. Seja feliz em fornecer isso para elas. Você deve parecer o mais sincero possível. Seria melhor escolher qualidades para elogiar que você realmente admira, se possível. Em qualquer evento, o que dá às pessoas distância são as sugestões não verbais. Elogios junto com uma linguagem corporal rígida, ou um sorriso falso, ou os olhos olhando para outro lugar. Tente sentir algumas das boas emoções que você está expressando, assim qualquer exagero vai parecer menos óbvio. Tenha em mente que o seu alvo tem que ter uma auto-opinião relativamente alta. Se for baixa, a lisonja não vai ficar de acordo com o que eles se sentem por si mesmos e vão soar ocos, enquanto eles têm uma auto-opinião parecerá apenas natural. 5. Use a resistência e a teimosia das pessoas. Algumas pessoas são particularmente resistentes a qualquer forma de influência. Elas são mais frequentemente pessoas com níveis mais profundos de insegurança e baixa opinião, baixa autoestima. Isso não pode manifestar-se de uma atitude rebelde. Tais tipos sentem-se como se fossem elas contra o mundo. Elas devem afirmar sua vontade a todo custo e resistir a todo tipo de mudança. Elas farão o oposto do que as pessoas sugerem. Elas vão procurar aconselhamento para um determinado problema ou sintoma apenas para encontrar dezenas de razões pelas quais o conselho dado não funcionará para elas. A melhor coisa a fazer é jogar o jogo do judô mental com elas. No judô, você não contraria os movimentos das pessoas com um impulso próprio, mas sim encoraja sua energia agressiva, a resistência, a fim de torná-los cair por sua conta própria.
Aqui estão algumas maneiras de colocar isso em prática na vida cotidiana. Use suas emoções. No livro Change, os autores do terapeuta Paul Waltzlank, John H. Wickland e Richard Fish discute o caso de um adolescente rebelde, suspenso da escola pelo diretor porque foi pego lidando com drogas. Ele ainda estava para fazer sua lição de casa, mas foi proibido de entrar no parque, no campus. Isso iria colocar um grande dente em seu negócio do tráfego de drogas. O menino queimou com o desejo de obter vingança. A mãe consultou um terapeuta que lhe disse para fazer o seguinte: explicar ao filho que o diretor acreditava apenas em estudantes que assistiam às aulas e em pessoas que poderiam fazer o bem. Na mente do diretor, naquele momento, o garoto longe da escola, ele estava garantido que iria falhar. Se ele fez o melhor por trabalhar em casa do que em sala de aula, isso iria envergonhar o diretor. Melhor não tentar muito nesse semestre e sentir o bom lado do principal provando o bem. Claro, esse conselho foi projetado para jogar em suas emoções. Agora, ele desejava nada mais do que envergonhar o diretor e assim se jogou em sua lição de casa com grande energia. O objetivo do terapeuta era esse o tempo todo. Em essência, a ideia não é para contrariar as fortes emoções das pessoas, mas para se mover com eles e encontrar uma maneira de canalizá-lo em uma direção produtiva. Use a linguagem. O terapeuta Milton Erickson, veja o capítulo número 3, que aborda muito sobre esse terapeuta, criador da hipnose conversacional. Ele descreveu o seguinte: caso ele havia tratado, um marido veio para ele pedir um conselho, embora ele parecesse bastante definido em fazer o que ele queria de qualquer forma. Ele e sua esposa vieram de famílias muito religiosas e tiveram casados principalmente para agradar os seus pais. O marido e a esposa foram muito religiosos também. Sua lua de mel, no entanto, foi um desastre. Eles acharam o sexo muito desajeitado e não se sentiram como se estivessem apaixonados. O marido decidiu que não era culpa de ninguém, mas que eles deveriam receber um divórcio amigável. Erickson prontamente concordou com ele e sugeriu exatamente como trazer esse divórcio amigável. Ele instruiu a reservar um quarto em um hotel. Eles deveriam ter uma noite final amigável juntos antes do divórcio. Eles também deveriam ter um último tom amigável com uma taça de champanhe, um último beijo amigável entre eles e assim por diante. Estas instruções praticamente asseguraram a sedução da esposa por ela com o marido. Como Erickson esperava, o marido seguiu suas instruções. O casal teve uma noite emocionante juntos e eles, felizmente, decidiram permanecer casados. Erickson instituiu que o marido não queria realmente um divórcio e que os dois se sentiam desconfortáveis por causa da religião. Ambos eram profundamente inseguros sobre sua atividade física e seus desejos, mas resistentes a qualquer tipo de mudanças. Erickson usou a linguagem do marido e o seu desejo de divórcio, mas encontrou uma maneira de suavizar, redirecionando a energia para algo diferente. Quando você usa as palavras das pessoas para elas, isso tem um efeito hipnótico. Como elas podem não seguir o que você sugere quando é exatamente as palavras que elas usavam? Use a sua rigidez. Um filho de penhorista veio uma vez para um grande mestre zen do século XVIII, Hakuin, com o seguinte problema. Ele queria que seu pai praticasse o budismo, mas o homem fingiu estar muito ocupado com sua contabilidade do que ter tempo para um único canto ou uma oração. Hakuin conhecia o penhorista. Ele era um inveterado miserável que estava usando apenas isso como uma desculpa para evitar a religião, que ele considerava uma perda de tempo. Hakuin aconselhou o menino a contar ao pai o que o mestre Zen
compraria dele cada oração e canto que ele fez em uma base diária. Foi estritamente um negócio. Claro que o penhorista estava muito feliz com o acordo. Ele podia agora calar o seu filho e ganhar dinheiro no processo. Cada dia ele apresentou Hakukin com uma conta para as orações, e Hakukin devidamente o pagou. Mas no 7º dia ele não apareceu. Parece que ele tinha ficado tão apanhado no seu canto que ele tinha esquecido de contar quantas orações que ele fez. Alguns dias depois, ele admitiu a Hakukin que ele tinha que se tornar completamente ocupado com os cantos. Sentiu-se muito melhor e não precisaria mais ser pago. Ele logo se tornou mais generoso doador para o templo de Hakukin. Quando as pessoas são rígidas em suas oposições a algo, elas se originam no mais profundo medo de mudança e de incerteza que isso poderia trazer. Eles devem ter tudo em seus termos e se sentir no controle. Você joga nas mãos da pessoa. Se você tentar com todos os conselhos para encorajar a mudança, isso lhes dá algo para reagir e há uma injustiça na sua rigidez. Eles tornam-se mais teimosos. Pare de lutar com essas pessoas e use a natureza real do seu comportamento rígido para efetuar uma mudança suave que poderia levar a algo maior. Por conta própria, eles descobrem algo novo, como o poder da oração budista. Ou por conta própria, eles podem tomar isso mais adiante, tudo preparado pela manobra do judô. Tenha em mente o seguinte: as pessoas muitas vezes não fazem o que os outros fazem, elas fazem porque elas simplesmente querem afirmar sua vontade. Se você sinceramente concordar com a sua rebelião e dizer-lhes para continuar a fazer o que eles estão fazendo, agora significa que, se o fizerem, estão seguindo o seu conselho, o que é desagradável para eles. Eles podem muito bem se rebelar novamente e afirmar sua vontade na direção oposta, que é o que você queria com o tempo. Essa é a essência da psicologia reversa. A mente flexível, o auto-estrategista. Você acha frustrante quando as pessoas resistem às suas boas ideias por pura teimosia, mas você não tem consciência de como o mesmo problema pode reinar sobre você. E isso gera uma aflição e limita os seus poderes criativos. Quando crianças, nossas mentes eram notavelmente flexíveis. Nós poderíamos aprender em uma taxa que supera a nossa capacidade de adultos. Podemos atribuir muito desta fonte, desse poder, para os nossos sentimentos de fraqueza e vulnerabilidade. Sentindo nossa inferioridade em relação àqueles velhos que nós sentimos motivados para aprender. Nós também éramos genuinamente curiosos e famintos por novas informações. Estávamos abertos às influências dos nossos pais, colegas e professores. Na adolescência, muitos de nós tivemos a experiência de cair sob a influência de um grande livro ou escritor. Nos tornamos fascinados pela novela ou pelas ideias daquele livro. E porque estávamos tão abertos a influenciar, estes primeiros encontros com ideias excitantes ajudam profundamente as nossas mentes e tornam-se parte dos nossos próprios processos de pensamento, afetando-nos décadas após nós os absorvemos. Tais influências enriquecem nossa paisagem mental e, de fato, nossa inteligência depende da capacidade de absorver as lições e ideias daqueles que são mais velhos e mais sábios. Assim como o corpo se aperta com a idade, o mesmo acontece com a mente, e assim como nosso senso de fraqueza e vulnerabilidade motivou o desejo de aprender, o nosso senso de superioridade lentamente nos aproxima de novas ideias e influências. Alguns podem advogar que todos nós tornamos mais céticos no mundo moderno, mas na verdade um perigo muito maior vem de crescente fechando da mente que nos aflige como indivíduos, como envelhecermos e parecermos estar afligidos com a nossa cultura em geral. Vamos definir o estado ideal da mente como aquele que retém a flexibilidade da juventude junto com os poderes do raciocínio de um adulto.
tal a mente está aberta à influência dos outros, é assim que usamos as estratégias para derreter as resistências das pessoas. Você deve fazer o mesmo em si, trabalhando para suavizar seus padrões mentais rígidos. Para alcançar tal ideia, devemos primeiro adotar um princípio fundamental da filosofia socrática. Um dos primeiros admiradores de Sócrates era um jovem chamado Chaerfon. Frustrado que mais atenienses não reverenciariam Sócrates como ele mesmo fez, Chaerfon visitou o oráculo de Delfi e fez uma pergunta: existe um homem mais sábio do que Sócrates em toda a Atenas? O oráculo respondeu que não. Chaerfon sentiu-se vingado em sua admiração por Sócrates e apressou-se a contar ao seu mentor as boas novas. Sócrates, no entanto, sendo um homem humilde, não foi de todo o prazer de ouvir isso, e ele estava determinado a provar que o oráculo estava errado. Ele visitou muitas pessoas, cada uma delas eminente no seu campo, por exemplo, política, artes, negócios, e perguntou-lhes questões. Quando eles mantiveram o conhecimento do seu campo, eles pareciam muito inteligentes, mas então eles falavam sobre todos os tipos de assuntos sobre o qual eles claramente não sabiam nada. E em tais assuntos ele meramente jorrou uma sabedoria convencional. Eles não pensaram em nenhuma dessas ideias. Finalmente, Sócrates teve que admitir que o oráculo era de fato preciso. Ele era mais sábio do que todos os outros, porque ele estava ciente da sua própria ignorância. Repetidamente ele examinou e Repetidamente ele examinou e refez essa análise por sua própria vontade, vendo insuficientes emoções infantis alojadas dentro delas. Seu lema na vida havia se tornado: a vida não examinada não vale a pena ser vivida. O charme de Sócrates, o que tornou tão diabolicamente fascinante para a juventude de Atenas, foi a suprema abertura de sua mente. Em essência, Sócrates assumiu a posição mais fraca e vulnerável da ignorante criança, sempre fazendo perguntas. Sócrates, que não escreveu nenhum livro, foram seus discípulos que escreveram os livros sobre Sócrates, Platão, Aristóteles. Sócrates era o cara mesmo. Pense dessa maneira: nós gostamos de zombar do supersticioso e das ideias irracionais que a maioria das pessoas realizaram no século XVII. Imagine como aqueles do século XXV vão zombar de nós. Nosso conhecimento no mundo é limitado, apesar dos avanços da ciência. Nossas ideias são condicionadas pelos preconceitos instilados em nós por nossos pais, pela nossa cultura e pelo período histórico em que vivemos. Eles são ainda mais limitados pela crescente rigidez da mente. Um pouco mais de humildade sobre o que sabemos, que nos tornaria todos mais curiosos e interessados em uma gama mais ampla de ideias. Quando se trata das ideias e opiniões que você tem, veja como brinquedos ou blocos de construção com os quais você está jogando. Algumas você vai manter, outras vai derrubar, mas seu espírito permanece flexível e brincalhão. Para levar isso adiante, você pode adotar uma estratégia promulgada por Friedrich Nietzsche. Aquele que realmente quer conhecer algo novo, seja uma pessoa, um evento, um livro, faz bem em entretê-lo com todas as possíveis minúcias de amor e para desviar os olhos rapidamente de tudo que ele encontra hostil, repelente, falso, na verdade, bani-lo da mente, de modo que, por exemplo, ele permite ao autor de um livro o início mais longo e depois, como assistindo uma corrida, deseja como o coração batendo que ele pode alcançar o seu objetivo. Pois com esse procedimento penetra no seu coração de novo uma coisa nova,
ao ponto que realmente movê-lo, e precisamente isso é o que significa conhecê-lo. Se alguém foi tão longe, a razão pode depois fazer as suas reservas, que a superestimarão. Essa temporária suspensão do pêndulo crítico era apenas um artifício para atrair adiante a alma da coisa. Mesmo por escrito, que é hostil às suas próprias ideias, muitas vezes algo que soa verdadeiro, que representa a alma da coisa. Abrir-se-á sua influência deste modo deve tornar-se parte de seus hábitos mentais, permitindo que você entenda melhor as coisas, mesmo criticando-a corretamente. Às vezes, no entanto, essa alma move você também e ganhar alguma influência, enriquecendo sua mente no processo. Às vezes, é bom deixar de lado o seu conjunto mais profundo de regras e restrições. O grande mestre zen do século XIX, Basui, postou em sua porta no seu templo uma lista de 33 regras que os monges deveriam respeitar ou seriam expulsos. Muitas das regras tratavam do álcool, que era extremamente proibido. Uma noite, para desconcertar totalmente os monges atentos, ele apareceu em uma conversa completamente bêbado. Ele nunca desculpou-se e repetiu, mas a lição era simples. Tais regras são meramente diretrizes, e para demonstrar nossa liberdade, devemos violar elas de vez em quando. Finalmente, quando se trata de sua opinião, tente ter alguma distância irônica disso. Faça ciente de sua existência e como isso opera dentro de você. Venha a um acordo com o fato de que você não é tão livre e autônomo como você gostaria que fosse. Você está de acordo com a opinião dos grupos aos quais você pertence. Você compra produtos por causa de uma influência subliminar. Você pode ser manipulado. Perceba também que você não é uma pessoa tão boa quanto a imagem idealizada por uma auto-opinião. Gostar dos outros, você pode ser bastante auto-absorvido e obcecado com a sua própria agenda. Com essa consciência, você não sentirá a necessidade de ser validado pelos outros. Em vez disso, você trabalhará para se tornar verdadeiramente independente e preocupado com o bem-estar dos outros, ao contrário do que ficar ligado à ilusão da auto-opinião. Vamos então à frase de Oscar Wilde, na foto de Dorian Gray. Esse é um filme, né? Dorian Gray, muito bom. Até recomendo que você veja para entender um pouco mais de persuasão. A frase é: havia algo terrivelmente fascinante no exercício da influência. Não outra atividade era assim. Para projetar a alma de alguém em alguma forma graciosa e deixá-lo lá por algum momento, ouvir as próprias opiniões intelectuais ecoadas de volta para com toda a música adicionada de paixão e juventude, para transmitir um temperamento em outro como se fosse um fluido sutil ou um estranho perfume. Havia uma verdadeira alegria nisso, talvez a alegria mais satisfatória deixada em nós em uma era tão limitada e vulgar como a nossa. Uma era grosseiramente carnal em seus prazeres e grosseiramente comum em seus objetivos. Oscar Wilde, também um grande ator, conhecido por muitas frases interessantes. E aqui a gente vai finalizando o capítulo 7, a lei da defensividade, suavizar a resistência popular, confirmando a sua auto-opinião. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, de se inscrever no nosso canal do YouTube e de também comentar. O mais importante aqui é você comentar, porque ao comentar você está ativando um poderoso algoritmo do YouTube, mostrando relevância e faz com que o YouTube automaticamente
entregue esse conteúdo para mais pessoas. E assim você também contribui com a minha causa de passarmos de 1000 inscritos o quão mais breve possível. Agradeço a sua atenção, vou ficando por aqui. Aguardo você para a 8ª lei. Mude suas circunstâncias, mudando sua atitude. A lei da autossabotagem. Então até o nosso próximo vídeo. Vou ficando por aqui. Um abraço para você.